Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo apontou lacunas no trabalho de perícia no sistema que registra ligações de interfone no condomínio do presidente Bolsonaro, no Rio. As declarações das promotoras sobre o caso ontem foram baseadas na perícia feita pelo próprio Ministério Público. Elas informaram que quem autorizou a entrada de Élcio Queiroz no condomínio foi o outro acusado de matar a vereadora Marielle Franco, Rony Lessa, e não o presidente Jair Bolsonaro, como tinha afirmado em 2 depoimentos o porteiro do condomínio. O Jornal Nacional mostrou na terça-feira que o depoimento do porteiro se chocava com a realidade, porque Jair Bolsonaro, então deputado federal, estava em Brasília naquele dia e registrou presença em 2 votações. A promotora Simone Sibilho informou que o áudio gravado no sistema de interfones do condomínio revela que a voz não era de Jair Bolsonaro. A prova técnica comprovou que é a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07 do dia 14/3 de 2018. Reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje ouviu especialistas e afirma que a perícia não analisou pontos importantes. A reportagem diz que as promotoras não perguntaram aos peritos se algum arquivo pode ter sido apagado ou renomeado. A Folha de São Paulo afirma que a perícia foi feita a toque de caixa, no mesmo dia da entrevista coletiva do Ministério Público. A coletiva foi um dia depois de o Jornal Nacional revelar o depoimento do porteiro. A reportagem da Folha de São Paulo diz que só ontem as promotoras encaminharam as perguntas sobre as gravações ao setor técnico e que o documento indica que os técnicos não tiveram acesso ao computador de onde os dados foram retirados. O Jornal Nacional apurou que as perguntas que constam no pedido de perícia que está no processo foram protocoladas às 1h05 da tarde. E a coletiva anunciando as conclusões começou pouco depois, às 13h30. O presidente da Associação Brasileira de Criminalística, Leandro Cerqueira, disse ao jornal que, sem acesso à máquina em que os arquivos foram gravados, não é possível identificar se um arquivo foi apagado ou renomeado. Disse ainda que o arquivo pode ter sido trocado e que seria necessário o acesso ao equipamento original. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais afirmou ao jornal que é temerário o possível arquivamento de uma notícia de fato sem o devido exame pericial oficial, e que isso abre espaço para uma guerra de versões e opiniões distante dos fatos. A reportagem diz que o único objetivo da análise nos arquivos entregues pelo condomínio foi confirmar se era de Rony Lessa a voz que autoriza a entrada do ex-PM Élcio Queiroz. E isso foi confirmado. Os peritos usaram como base de comparação o interrogatório de Rony Lessa dado à Justiça no caso Marielle no dia 4 de outubro. Segundo a Folha de São Paulo, o Ministério Público disse também não ser possível confirmar nem mesmo se a gravação registrada na portaria é do mesmo porteiro que prestou depoimento. O Jornal Nacional também teve acesso ao processo e também fez perguntas sobre a perícia. O Ministério Público não explicou por que não comparou a voz do porteiro com o áudio, já que o depoimento dele foi gravado pela polícia. O MP disse apenas que se preocupou em identificar a voz de Rony Lessa. Agora há pouco, o Ministério Público do Rio confirmou que o sistema de áudio da portaria e o computador não foram apreendidos, porque, a partir do momento em que houve a citação da autoridade com foro, nenhuma outra medida de busca poderia ser adotada. O Ministério Público informou que realizou a perícia no arquivo de áudio apreendido porque Rony Lessa não possui foro de prerrogativa de função. O Jornal Nacional também perguntou ao Ministério Público como os peritos conseguiram responder às perguntas das promotoras em menos de 3 horas, já que havia ali 3 meses de conversas gravadas. O MP se limitou a responder que estas informações estão no processo.